Nós não vamos explorar toda a oração do Pai Nosso. Isso vai ficar para domingo que vem. Não quero me apressar aqui nesta oração, que é um ponto central do Sermão do Monte. Mas vamos ler os versos 7 a 15. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Deus os abençoe nessa breve meditação. Crianças, você já tem a sua folhinha aí, né? Nós vamos dividi-la em 3 partes. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, para as crianças. O que tem em comum entre um papagaio, um disco arranhado, o cotovelo e a língua? O que tem em comum? Os adultos já devem ter sacado, né? Mas as crianças não sei. Um papagaio, um disco arranhado, aliás, elas não sei nem se sabem o que é um disco, né? Ok, mas enfim. O cotovelo e a língua. Depois, pais, vocês mostrem para ela o que é um disco e o que um disco arranhado faz. Bom, são 4 imagens que nos fazem lembrar de tagarelice, essa falação repetitiva. Não sei se hoje, né, algum pai chama a atenção da sua criança dizendo: você fala igual um papagaio, menino. Eu já ouvi isso, e isso é coisa dos mais antigos, né? Você parece um disco arranhado, né? Você está sempre falando a mesma coisa, pedindo a mesma coisa, parece um disco arranhado. Aí vocês expliquem para ele o que é um disco arranhado e por que o disco arranhado faz isso. Ou então, né, aquela mais antiga ainda: você fala pelos cotovelos. E parênteses aqui, você sabe a origem dessa expressão? Você sabe por que alguém fala, né? O que é isso? Tem boca aqui? Não. São de origem portuguesa. Diz respeito a uma pessoa que fala muito e a outra, assim, já está por aqui com ela, já não aguenta mais ouvir ela falando e perdeu o interesse. Quando a gente perde o interesse, a gente desvia o olhar, e o que a pessoa que fala muito faz? Ela toca no cotovelo do outro, né? Ei, tipo, chamando a atenção, né? Está falando, a pessoa perdeu a atenção, toca no cotovelo. Então, fala pelos cotovelos. Dizem que a origem da expressão é essa, não sei, né? Sempre há controvérsias nisso. E a última é o linguarudo, né? Ou língua solta, né? Então, falar igual um papagaio, parecer um disco arranhado, falar pelos cotovelos, ter a língua solta, são expressões que dizem respeito a um falar repetitivo, né? E tolo, né? No fim das contas. E o que Jesus mostra nessa passagem que acabamos de ler é que a oração do cristão, ela não pode ser uma repetição sem reflexão, mas deve vir do coração. Então, não é repetição sem reflexão, mas deve vir do coração. Nós já vimos na semana passada que Jesus condenou severamente a hipocrisia. Lembram-se? A piedade não sobe ao palco. O hipócrita, na Grécia Antiga, né, hipocrisia é a linguagem do teatro grego. O ator colocava máscaras para expressar as suas reações, as suas emoções. Então Jesus está dizendo que nós não devemos usar essas máscaras como atores para sermos vistos pelos outros ao ofertarmos, ao orarmos, ao jejuarmos. E hoje nós vamos ouvir Jesus condenando especificamente na oração, por isso que separamos esse trecho, aquilo que é a tagarelice, né? A oração mecânica, impensada. Então veja, se a hipocrisia era a tolice dos fariseus, a tagarelice é a tolice dos pagãos. Jesus afirma isso no verso 7. Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos.
Se a hipocrisia é uma deturpação do propósito da oração, ou seja, tira o foco de Deus e coloca sobre o homem, a tagarelice é um abuso da própria natureza da oração, fazendo com que ela se torne menos do que o que ela deve de fato ser. Então, crianças, na primeira parte aí da sua folhinha, que você dividiu em 3, você vai desenhar uma boca e aquele balão de história em quadrinhos, sabe? Como se fosse a boca falando, e vai escrever dentro dela assim: não ore como um tagarela. Não ore como um tagarela. Ok? E esse é o modo pagão de alguém orar. Mas o que Jesus quer dizer com essa expressão? Não fiquem repetindo sempre a mesma coisa. O que ele quer dizer com isso? Esse verbo usado por Jesus aqui, o repetir, ele aparece pouquíssimas vezes, né? Acho que só aqui mesmo nessa forma, e quer dizer exatamente isso, tagarelar. Se a gente fosse traduzir literalmente, ficaria: não fiquem tagarelando como os pagãos. Tagarelar é uma palavra não muito bonita, né? Então, repetindo a mesma coisa. A Almeida atualizada, caso você a tenha, usa vãs repetições. E por incrível que pareça, essa não é uma tradução muito boa, salvo se você colocar a ênfase no vã. O vã é que deve guiar a nossa interpretação. Porque Jesus não está condenando aqui a repetição propriamente dita. Tá? Ele mesmo, Jesus, os irmãos devem lembrar, quando estava ali no Getsemane, diz a palavra de Deus que ele por 3 vezes foi ao lugar de oração e orou com as mesmas palavras. Ou seja, ele repetiu a oração dele. O próprio Pai Nosso é um testemunho disso. Aqui estão palavras para nós usarmos, para nós falarmos com Deus dessa forma. Os salmos são um testemunho de que Deus não condena a repetição. Por quê? Porque os salmos são palavras ditas por homens, inspiradas por Deus, para que nós as usemos. Quando estivermos tristes, quando estivermos alegres, oremos os salmos, as palavras dos salmos, fazendo dessas palavras as nossas palavras. Então veja, Jesus não está condenando essa persistência em oração. Jesus não está condenando uma repetição das palavras bíblicas, porém refletidas. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está condenando aqui é esta tagarelice sem reflexão, o modo pagão de orar. Então, como é que um pagão orava? Por que Jesus está falando que eles eram tagarelas nesse sentido? O que os pagãos faziam eram uma espécie de manipulação, com os seus deuses. Qual era a ideia por trás disso? Um pagão, ao mencionar os nomes dos seus deuses e a usar certas fórmulas, certas palavras do jeito certo, repetidas muitas vezes, ele entendia que com isso iria obter o favor daquele Deus. Era uma mágica, um esoterismo. Então, dizer o nome de Deus, do Deus, a quem ele estava se dirigindo, era uma forma de contato, de apropriação. Eu sei o seu nome, então eu posso dobrar seu braço, eu posso obter de você, Deus, o que eu quero. Então, uma luta, uma barganha, dobrar o braço daqueles deuses, repetindo as coisas como se fossem um mantra. Isso é manipulação. E o testemunho bíblico que nós temos é que o Deus revelado nas Escrituras, o Deus que é soberano, santo, Pai, ele não pode ser manipulado. Quando a gente ouve Moisés, ali pedindo para aquela manifestação de Deus na sarça, qual é o seu nome? Eu não vou dizer meu nome, eu não tenho um nome, eu sou o que sou, eu sou o eterno. Como se estivesse dizendo para Moisés: Moisés, você pensa que você vai me manipular? Quem manda aqui sou eu sou Deus, eu sou o que sou, eu sou o eterno, eu me basto, eu existo porque eu existo, ponto final, acabou. E acabou virando assim um certo nome, é um nome que não é nome, de Deus. Então veja, essa noção que temos na oração pagã. O comentarista John Stott, ele faz uma pergunta interessante a respeito disso aqui. Que espécie de Deus é este
que se impressiona principalmente pela mecânica e estatística da oração, e cuja resposta é determinada pelo volume de palavras que usamos e pelo número de horas gastas em oração. Que Deus é esse? É um Deus manipulável. Eu gosto de uma frase do bispo Walter que resume um pouquinho isso, essa ideia, né? Deus não mede a nossa oração, Ele pesa. Olha, aquele meu filho ficou 35 minutos orando, então ele merece ser mais atendido do que o que ficou 5 minutos orando. Não é assim que Deus avalia as nossas orações. Ele as pesa, Ele não fica medindo com uma régua ou com um cronômetro. Então veja, Jesus então está condenando aqui, está proibindo que seus discípulos façam orações usando apenas a sua boca, sem envolver a sua mente e o seu coração. Então, crianças, na segunda parte da sua folha, você vai desenhar um coração bem bonito e vai escrever dentro dele: ore com o coração. Não ore como um tagarela, ore com o coração. O coração envolve não só os nossos sentimentos, mas envolve também a nossa mente, o nosso raciocínio. Tá? É isso que Jesus quer de nós. E por que orar como os pagãos é uma tolice? Bom, primeiro porque, já dissemos, Deus não é manipulável. Você está perdendo tempo. Você não vai dobrar o braço de Deus com isso. Mas a segunda razão está aqui no texto. Jesus disse: eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, uma das razões pelas quais nós não oramos irrefletidamente, tentando manipular Deus, é porque Deus já sabe do que nós precisamos antes mesmo de pedirmos a Ele. Deus já conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós apresentarmos a Ele. E por ser um Deus soberano que sonda o nosso coração, veja, há aqui um outro sentido das palavras de Jesus. Deus conhece as nossas necessidades. Então não adianta chegar para Ele e camuflar de necessidade aquilo que é só a sua cobiça, o seu desejo pessoal, a sua vontade. Não, Deus não se impressiona por isso. Deus, eu estou precisando tanto disso. E o seu Pai Celestial disse: não, meu filho, você não está precisando de nada disso e eu não vou te dar, ponto. Sabe, você não impressiona Deus com isso, camuflando a sua oração, né? Vestindo a sua oração de necessidade, porque Ele conhece o que de fato você precisa. Nós muitas vezes não sabemos sequer o que nós precisamos, mas Deus sabe, e nisso nós descansamos. E aí você pode estar pensando assim: pastor, mas como assim? Deus já sabe o que eu vou pedir, Deus já sabe qual é a minha necessidade antes mesmo de eu pedir. Então eu pergunto, por que eu tenho que orar? Bom, em primeiro lugar, e óbvio, é porque Jesus mandou. Jesus espera isso de nós. Quando vocês orarem, orem assim. Mas a segunda razão, eu creio que a fala de Calvino aqui nos ajuda bastante. Ouça o que ele diz: os crentes não oram com a intenção de informar Deus sobre coisas que Ele desconheça, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, os cristãos oram para que assim possam despertar-se, você se despertar, e buscá-lo, e assim exercitem sua fé na meditação das promessas de Deus e aliviem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dEle. Ou seja, você não ora para dizer a Deus, informar a Deus o que Ele já sabe. Você ora para que o seu coração descanse nas promessas dEle. Oração, de certa forma, tem a ver com mudar você, tem a ver com mudar as suas afeições, se relaciona com mudar o seu jeito de pensar, e não o jeito de Deus fazer as coisas, e não impressioná-lo com a sua necessidade ou com a sua verborragia. Não. A oração transforma quem ora. A oração apruma quem ora.
A oração coloca o coração certo, no lugar certo daquele que ora. Essa é a razão de nós orarmos de maneira refletida nas promessas de Deus e deixarmos nas mãos dele aquilo que nos traz ansiedade. Então veja, podemos, à luz do que vimos até agora, concluir o seguinte: que a forma como você vai orar depende muito da visão de Deus que você tem. O cristão não deve orar como um pagão, porque ele não deve pensar como um pagão a respeito do Deus a quem ele serve. Então eu pergunto para você: quem é o Deus revelado nas Escrituras, no seu entendimento? Quem você pensa ser Deus? Alguém manipulável? Um avô e não um pai? Um balconista e não o dono da loja, o soberano de todas as coisas? Quem você pensa ser Deus? Como é a sua visão do Deus a quem você ora? Porque dependendo do que você pensa, você está orando para o Deus errado. Você está orando para um outro Deus, a sua imagem, a sua semelhança, um Deus com D minúsculo, e não o Deus sobre quem nós cantamos nesta manhã. E eu pergunto então, quem é Deus? O texto nos ajuda a responder, ele nos dá um início de resposta aqui, né? Deus é o nosso Pai. E como nosso Pai, primeiro, ele não ignora as necessidades, as carências dos seus filhos. Deus é um Pai que ama os seus filhos, e conforme Jesus nos ensinou em outra passagem dos Evangelhos, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais aquele que é Pai dos seus filhos não dará o Espírito Santo a quem o pedir, não suprirá as nossas necessidades em Cristo Jesus. E aqui nós vamos falar então sobre o modo cristão de orar. Já vimos como é o modo pagão, mas como é que é o modo cristão de orar então? O que está claro nesse texto não é a única razão para isso, mas o que Jesus quer deixar claro aqui nessa passagem é que a paternidade de Deus, nós enxergarmos Deus como nosso Pai Celestial, Ele é o fundamento de toda oração cristã. E tanto isso é verdade que como é que Jesus começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Pai, essa palavra que inicia essa oração modelo do Senhor para nós. Jesus aqui não está se dirigindo a Deus como ó soberano, ó Senhor, embora Ele seja tudo isso, Ele faz questão de usar Pai Nosso que estás nos céus. Então, crianças, na sua última parte aí, você vai desenhar o céu, um céu bem bonito, e vai escrever essa primeira frase da oração de Jesus, a introdução da oração, o cabeçalho, Pai Nosso que estais nos céus. E é até aqui que nós vamos hoje, ok? Então veja, os ensinos cristãos, da doutrina cristã sobre Deus Pai e sobre a adoção dos crentes como seus filhos é algo único em qualquer religião. Experimente dizer para um muçulmano que Deus é Pai, que você vai escandalizá-lo, você vai causar uma revolta. O muçulmano, Alá, não é um pai que se aproxima dos seus filhos. Ele é um Deus que manda e acabou. O que Ele disser está dito e você simplesmente obedece, ponto final. Você não se relaciona com Ele como um filho deve se relacionar com um pai. Essa ideia de adotar como filhos, só o cristianismo tem essa doutrina, nenhuma outra religião. Então algumas reflexões são necessárias aqui sobre esse início da oração, sobre essa visão de Deus como nosso Pai, que é o fundamento da oração cristã. Primeira lição: Jesus não ensinou seus discípulos a orarem meu Pai. Ele disse Pai Nosso. E mais adiante na oração, Jesus nos ensina não a pedir o meu pão, o seu pão, mas o pão nosso, a perdoar as nossas dívidas, a livrar-nos do mal. E qual é a lição aqui? Mesmo quando nós trancamos a nossa porta, mesmo quando nós estamos no quarto secreto, orando a sós sobre o que Jesus já instruiu, nós não oramos numa solidão egoísta.
Nós oramos como membros de uma família cujo Deus é o nosso Pai, cujo Pai é Deus, melhor. Ao lembrarmos de Deus como Pai nosso, ainda que você esteja no seu quarto de oração, você lembra que você faz parte de uma família. Você lembra que Ele é Pai de outros e que outros têm iguais necessidades como você tem. E que este Deus que é Pai, que está sondando o seu coração, também sonda o coração dos demais irmãos. Você não pensa em si, essa não é uma solidão egoísta, essa é uma oração comunitária, ainda que você faça sozinho no seu quarto secreto. Ao dizermos Pai Nosso, nós nos lembramos dos outros filhos. Segunda lição aqui, com referência à palavra Pai, 3 coisas são importantes. Apesar de ser encontrada na época de Jesus, nos escritos judaicos, não era uma designação comum ao se referir a Deus. O judeu comum não se referia normalmente a Deus como Pai, é o eterno, soberano, enfim. Então, provavelmente, essa instrução de Jesus aqui a seus discípulos, lembra que ele está no Sermão do Monte falando aos seus discípulos, eles devem ter ficado bastante admirados, bastante surpresos com o uso dessas palavras, dessa palavra Pai em oração. É uma surpresa aqui. Jesus está não mudando, mas de certa forma nos colocando num nível relacional mais profundo com o Deus que é soberano, eterno e justo e santo. Segunda coisa sobre essa palavra, Pai, é importante. Jesus era o Filho de Deus, o unigênito de Deus. Porém, o fato extraordinário dessa oração é que ele nos diz que nós podemos nos referir ao seu Pai da mesma forma, chamando de Pai. Não só Jesus pode chamar Deus de Pai, por ser o Filho único, unigênito de Deus, mas Ele nos convida a chamarmos este Deus, Criador, eterno, transcendente, também de Pai. O que nos leva à terceira coisa sobre essa palavra. Só pode chamar Deus de Pai aqueles que são verdadeiramente seus filhos. Então, quanto a isso, meus irmãos, o Evangelho é claro. João diz que Jesus veio aos que o receberam, aos que creram mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quem são os filhos de Deus, segundo o Evangelho? Quem são aqueles que podem se dirigir a Deus como Pai? Somente os seus filhos. Quem são os seus filhos? Aqueles que creram, aqueles que foram feitos filhos pela graça de Deus. É o que João complementa aqui na sua fala, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, os nascidos de novo, os nascidos da água e do Espírito, os crentes em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, os que confessam o senhorio de Jesus Cristo com a sua boca e creem em seu coração que Ele ressuscitou dos mortos. Estes somente são filhos de Deus, adotados como filhos, membros da família de Deus. Então há seres humanos que não são filhos de Deus? Sim, foram criados por Deus, são imagem e semelhança de Deus, mas segundo o Evangelho não são filhos desse Deus, portanto não podem chamar Deus de Pai, não podem contar com a paternidade de Deus nesse aspecto. E a terceira e última reflexão a respeito disso. Deus é o nosso Pai, o que quer dizer que podemos nos aproximar dele com a intimidade de filhos. Um pai nunca fecha as portas para os seus filhos. Mas veja que a oração continua nessa primeira frase. Ele é o Pai nosso que está no céu. Ele não é apenas o nosso Pai que chama seus filhos à intimidade, Ele é um Pai que está no céu, portanto, devemos nos aproximar dele com reverência e temor. Não foi o que Eclesiastes nos disse lá no início desse culto? Ao entrarmos no santuário, ao entrarmos na presença do Pai,
entramos como filhos, não como desconhecidos, mas entramos com toda reverência e com todo temor. Porque esse é um Pai que é santo, cujo trono está nos céus. Ele reina, Ele é soberano, Ele é o único digno de honra e de glória. Mas apesar da glória que Ele tem, Ele se importa conosco. Ele se importa com a sua e com a minha necessidade. Ele é amoroso, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é Pai, Ele é Deus. E esse Pai é tão bom para os seus filhos que nos deu o seu único filho para morrer numa cruz, a fim de nos tornar filhos por adoção, pela sua graça, mediante a fé. Então eu te pergunto nessa manhã, você é um filho de Deus? Você já confessou o senhorio de Jesus, a salvação em Cristo com os seus lábios? Se não, o Pai te convida hoje, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de ser uma criatura rebelde e torne-se pela fé em Jesus Cristo um filho amado por Deus. Mas se você já é um filho de Deus, está convicto da sua filiação, sabe que nada pode separar você do amor do Pai, eu te pergunto, como você tem se dirigido a Deus em oração? Você tem meditado e confiado nas suas promessas? Você tem usado a sua mente e tem se dirigido a Ele de todo o seu coração? Você crê nesta manhã que, como Jesus disse, Ele já conhece as suas necessidades e sabe do que você precisa e que você não pode impressioná-lo com a sua verborragia? Portanto, filho, descanse nos braços do seu Pai e confie nele, hoje e sempre. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, tendo meditado nestas palavras, pedimos, sonda o nosso coração nesta manhã. Leva-nos à cruz, Senhor, mais uma vez, para que possamos depositar aos pés dela todo o nosso fardo, toda a nossa ansiedade, confiando que o bom Pai cuida de nós. E nessa manhã o Pai nos convida à mesa mais uma vez, para sermos agraciados com esta refeição, a refeição dos filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, cujo corpo foi traspassado na cruz, cujo sangue foi vertido para perdão de pecados, para a salvação dos que creem, para que hoje estejamos aqui como família de Deus, seus filhos amados, abençoados. Oramos agradecidos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.